Foi muito boa a ideia da criação dos apps, resolveu um monte de problema, não precisamos ir tantas vezes aos bancos. É muito interessante a tecnologia que nos oferecem. Mas eu vou comentar agora sobre alguns detalhes que talvez possamos melhorar um pouco mais pensando no fato idosos ou terceira idade. Recentemente vi na televisão que no último ano 10 milhões de novos usuários da internet foram descobertos no Brasil após uma longa pesquisa. O grupo que mais cresceu foram os idosos. 2 milhões entre os 10 milhões de novos usuários. Eu acredito que algumas coisas que as pessoas talvez não saibam, as nossas dificuldades, pelo menos para mim, essas aqui são as mais prementes, que acho que com um pouquinho de bom senso a gente possa ajudar a resolver. Porque eu consigo contornar, mas imagina algum outro colega ou alguma outra colega dentro da idade de ouro, né? Tenha uma dificuldade maior e possa, com algumas soluções, talvez ajudarmos a resolver. Por exemplo, para acessar os apps, você precisa da senha da internet em todos eles. E para você fazer os pagamentos lá dentro do app, você precisa também da sua senha do cartão. Até aí, tudo bem. Mas, no meu caso específico, após a implantação do app, quando eu fui fazer o pagamento, apareceu uma mensagem que eu não podia fazer o pagamento antes de ir até o caixa eletrônico e desbloquear a senha de pagamento. Ou seja, a senha de pagamento já existe lá, mas eu teria que ter uma outra que me desse, ou talvez que enxergasse a minha pessoa como realmente o dono daquela senha. Foi isso mais ou menos o que eu entendi. Então, tudo bem, fui lá e fiz a mesma coisa. E aí não precisei mais voltar ao banco. Tudo bem. Segurança, isso é muito importante. Todavia, eu tive um problema no meu celular e precisei limpar todos os apps que eu tinha lá por dentro. Ou seja, apaguei o app do banco. Reinstalei o app do banco e justamente num dia em que eu iria fazer os pagamentos do mês. E era tipo 5 horas da tarde, e a minha surpresa foi muito grande, porque veio aquela mensagem que eu deveria ir lá na agência novamente. Pô, cara, eu tive que ir lá. E era o último dia do pagamento de vários boletos. E eu fui lá e desbloqueei, tudo bem. Mas eu tive que sair do meu conforto e caminhar até lá, que não é muito perto, né? A reflexão que eu faço. Se os cartões de créditos, com toda aquela estrutura de segurança, você consegue resolver tudo por telefone, por que não fazer isso também para esses bancos que exigem que a gente vá lá para desbloquear isso, aquilo? Por que a gente também não poderia fazer? Será que o cartão de crédito tem um nível de segurança mais abaixo do que o banco? Eu não acredito. Eu acredito que os dois são muito ferrados, são muito sistemáticos e muito cautelosos, né, para nos dar a segurança que merecemos. Essa é uma das reflexões. A segunda reflexão que vamos fazer é sobre os pagamentos. O sistema lê o teu boleto. Por quê? Você vai fazer o pagamento, então automaticamente já abre a câmera do celular, você coloca em cima, um laserzinho vai lá e faz a leitura. Mas em alguns casos, ultimamente tem acontecido, você tem que digitar em 3 campos. Por exemplo, CPF do beneficiário, CPF do pagador e CPF do pagador efetivo. Quando você vai digitar nesses 3 campos, CPF do beneficiário, pagador e pagador efetivo, você estará digitando 11 dígitos por campo. Isso significa que você vai digitar 33 dígitos, a idade do mestre. Agora, se você tiver 2 boletos, a coisa já começa a complicar.
você vai ter que digitar 66 dígitos, o número da besta, que não sou eu. E tudo isso dentro daquela tela ali minúscula, né? Daquela tela que às vezes você mal enxerga, dependendo do tamanho do celular, né? E quando você digita, que beleza, você digita um número, sai o outro, porque os dedão ali tá tudo perto, um dedo de velho já meio suave, né? E não é fácil. E eu sofri alguns dramas ao pagar, por exemplo, numa segunda-feira, um boleto do condomínio, aqui onde eu moro. Alguns dias após, o valor estava estornado na minha conta. Liguei à central e ela falou que o boleto foi praticamente devolvido, digamos assim, porque não estava registrado no sistema bancário. A imobiliária que o emitiu deveria refazê-lo e registrá-lo no sistema. Ou seja, não recebi nenhum aviso que não tinha pago. E olha que na hora que eu digitei, que eu vi lá, que pus a leitura, tudo, né? Não me apareceu nenhuma mensagem de volta que não tinha sido efetivado. Pô, cara, antigamente, algum tempo atrás, na época dos cheques, eles chegavam a mandar uma carta para você na sua casa dizendo que o cheque foi devolvido, que isso, que aquilo, que não foi efetuado o pagamento. E agora, com toda a tecnologia que temos, vamos pensar, só no último ano foram 2 milhões de novos usuários da terceira idade. A gente tem que pensar um pouquinho neles, ou em nós aqui. Isso são apenas sugestões, apenas opiniões de quem já passou por alguns pequenos dramas. Uma outra coisa que importuna muito é quando você vai pagar um boleto no caixa eletrônico. Pelo papel que está aí, que eu fiz manualmente, porque eu não sei se mostrando um código de barras original isso aí poderia me trazer problema ou não, eu desenhei um aí, na raça aí com a caneta, né, para você ter uma ideia. A distância entre o código de barras e a borda do papel é complicada. Muitos boletos que vêm com essa distância bem grande. Chega lá, você encosta, você coloca o papel, né, para fazer a leitura do código de barras e o laser não alcança. O laser não alcança. Então, qual é a solução? Você chega, pega o papel e dobra. O papel vai dobrando, até a hora que dá certo a leitura. Então isso também é complicado, porque o pessoal que está na fila leva tempo, demora mais. Às vezes, se você é da terceira idade, às vezes você sofre até alguns gracejos, mas nada que comprometa. Mas, enfim, é uma dificuldade a mais. Deveríamos pensar, padronizar isso, para quando as nossas impressoras emitirem o boleto, já está tudo certinho, fácil. Enche o saco fazer isso. Não é uma coisa muito fácil. Muito obrigado e até breve.